Pessoal, olha, eu tô tendo um privilégio hoje aqui de conhecer um projeto pelo início de uma vinícola, né? Mas esse projeto, ele não começou agora. Esse projeto, ele já começou tem bastante tempo, só que não com os vinhos, sim com o café. Isso aqui é uma propriedade familiar. Começou com os pais que vieram da Itália, aquela velha história, os imigrantes italianos, né? Sim. E vieram tentar a vida no Rio, fizeram a América deles. Uma das vitórias aqui nossas foi a propriedade. Teve de tudo aqui, teve de boi, teve frango. Tentamos fruticultura, apicultura. E aí entrou o café. Eu era universitário, cara, eu estava assim, nem me formando, e meu pai veio com essa ideia, foi visitar um vizinho, tá ali, aquela montanha lá que não tem mais, era café, falou, pô, meu filho, vamos plantar café. Eu só queria saber de namorar e tal, não queria saber de nada. E café, que isso? E aí eu não sabia onde eu estava me metendo. Nisso a gente teve ajuda do antigo IBC, Instituto Brasileiro do Café. Um técnico veio aqui e a gente começou o aprendizado com ele. Depois foram anos de vivência mesmo. Moro no Rio, mas vim para cá 2, 3 vezes por semana, às vezes faço semana direto aqui. Mas eu fiquei bastante tempo aqui e é aprendizado diário, aprendizado de congressos, aprendizado de conversar com gente que entende. Hoje em dia a gente conversa com engenheiros agrônomos que nos assistem aqui e está sempre aprendendo. Como é que foi isso? Tentar copiar o que o outro fez no plantio, tentar observar o que o técnico nos indicava e aprendendo apanhando, não tinha jeito. Errou, sabe, passou isso. O caminho que a gente está seguindo hoje na uva, que é um projeto novo, é igualzinho. É impressionante. Porque assim, é um medo de tudo que acontece, é a falta da experiência, a falta do manejo. Essa palavra manejo, eu não sou um destemido, sabe? De, vou fazer o que... Não, tem que ter medo. Tem que ter medo, sim. No café a gente tem medo. A gente teve aí uma geada no Brasil agora, cara. Sim. E aqui, graças a Deus, a gente, por enquanto, até agora, está passando tranquilo. Mas são 40 anos aí de histórias, de aprendizado, de pesquisa, de experimentos feito em família. Então, a gente passou muito tempo aí trabalhando em aprendizado com tentativa e erro. A gente sabe que nada no começo é simples, nada no começo é fácil, até porque é só na prática mesmo, com a mão na massa, que a gente acaba entendendo como é que as coisas funcionam. Mas assim, eu vejo que na parte do café é uma coisa que no Brasil a gente tem ele há muitos anos, né? A gente está falando dos livros de história. Sim. Né? Queria ilustrar no café um dos paradigmas que a gente quebrou aqui, meu pai quebrou, que partiu dele essa primeira visão assim de vamos fazer qualidade aqui. Rio de Janeiro foi o berço da cafeicultura no Brasil, ou seja, onde realmente começou a se produzir, onde a criança café que começou a se desenvolver aqui no Brasil foi aqui no Rio de Janeiro. Veio as montanhas, o Vale do Café, e teve no século XIX, teve esse apogeu, sabe, da cafeicultura aqui no Rio de Janeiro, e declinou depois no final da própria monarquia, acabou declinando isso tudo. Uma das cruzes que a gente segurou aqui, né, em italiano fala ognuno ha la sua croce, né, todos temos a nossa cruz, foi de que o Rio de Janeiro não produzia café de qualidade. Isso andou carregando nas nossas costas e nós fomos pioneiros aqui no estado do Rio porque decidimos fazer café com um refinamento que os centrais, América Central, os próprios países da África, iam descascando os frutos para separar somente os frutos maduros. E é uma outra história, não vamos falar de café aqui agora. Mas assim, a gente progrediu e eu ainda confesso, cara, se abre cada dia um novo horizonte para a gente progredir muito mais ainda. O mundo está se transformando, o café está sendo visto de uma outra maneira, descoberto de outra maneira, uma verdadeira revolução. Isso nos anima muito. E de repente a gente chega na questão do vinho vitivinífero, né? Porque da uva e você criar
parreiras aqui, cultivos de uvas vitiviníferas, que é uma coisa que, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente está, você está como um dos pioneiros aqui no estado. Provavelmente há 40 anos atrás, quando você começou a fazer o café já tinha quase seus 400 anos de história no país, ou sei lá, uns 300 anos de história no país. É um ponto também de virada, né? Isso surgiu aqui numa história muito interessante. Eu tenho um conhecido que me chamou para dar uma palestra sobre café. Ele entende de vinho, é um sommelier. E aí ele me chamou para dar uma palestra falando sobre café e vinho. Acabam mexendo com os mesmos sentidos, né? A gente não pode fugir disso, né? Não, porque com o aprendizado, minha história do café é muito longa, sabe? Eu fui me tornar um especialista na coisa. E aí no mundo dos gostos e aromas, você tem os sabores. E aí você replica isso para qualquer coisa. Se você está atento ao que está na sua boca, você interpreta gostos e sensações em boca. Se você está atento aos cheiros, você vai estar especialmente atento na sua boca aos aromas. E aí você forma isso, e realmente era uma conexão. E aí, montando a palestra, eu comecei a ficar interessado. Durante a palestra, o debate foi assim, eu fazia conta e perguntava para o cara, será que se cada cafeicultor convertesse 5%, 10% dos cafeicultores do Brasil convertesse 5% da propriedade, pô, cara, daria muita uva, daria muito vinho. Eu quis propor porque existem produtores em Minas que estão convertendo parte de suas fazendas de café em produção de uva. Eu falei, mas como é que pode? Existe uma técnica que um agrônomo, já tem 10 anos ou mais, Murilo Regina, ele introduziu essa técnica de dupla poda. Ele corta e corta de novo. Qual é a brincadeira? A brincadeira é você adiar o ciclo de produção da uva em vez de vir na época da chuva, se a gente fosse viria em janeiro, fevereiro. E aí, nesse verão chuvoso, a gente ia perder as uvas. Acaba a concentração da uva, né? Ia perder, isso olhando para um aspecto refinado, pro né? vinho, então, né? O nome já diz tudo, dos vinhos finos. Então, assim, você está olhando a questão da água, mas nem isso, a questão de doenças fúngicas. Como é que você combate isso, especialmente míldio? Então, o que aconteceu? Ele reparou que no inverno, o nosso clima era ideal para a produção de uvas, o inverno das zonas cafeeiras. Só que ele tinha que conduzir esse ciclo da planta para ser colhido no inverno. Ensinar a videira como que ela vai frutificar na época de inverno, né? E aí ele acertou na mosca. Esse cara desenvolveu essa técnica, começou a abrir perspectivas, inclusive aqui para o pioneiro ali perto de Cebolas aqui. E esse cara, durante a palestra, foi mencionado e eu procurei saber. Eu fui atrás da videira, eu fui saber do endereço desses caras numa floricultura, e aí eu achei o encarregado, fui lá conversar com ele, eu trouxe ele aqui, depois trouxe o agrônomo que assistia a ele aqui, apresentei essas ideias aos irmãos. Acabou que eles hoje tomaram conta, me passaram aí à frente. Acho que são mais apaixonados do que eu, né? Porque eu tenho que dividir minha paixão com o café. Esse não dá para largar nunca. Mas assim, eles estão animadíssimos. E o resultado está aparecendo. A gente teve a nossa primeira colheita. Primeira colheita, né? Agora, esse ano, assim, se você for parar para pensar, não tem 2 anos que a gente plantou essas vinhas aqui. É quase um milagre. Assim, ainda tem que ver o resultado. A gente já vinificou aqui dentro um pouquinho, o Sauvignon Blanc, que tem um pedacinho pequenininho ali. E a gente mesmo espremeu. Fez a pisa mesmo, né? Fez a prensa na mão. Na moda antiga, né? Fez a inoculação das leveduras. Eu adaptei o freezer daqui, construí um medidor maneiro. Ficou bem bacana. Sim. Engenharia, eu sou engenheiro. É aquele negócio, você não está começando agora, não é um aventureiro. Tá, vamos colocar os nomes nos bois certinhos, né? Não. A gente é da roça. A origem da terra está no sangue. Está no sangue. A gente se orgulha muito de dizer, eu posso falar por mim, também acredito nos irmãos, a gente tem uma paixão muito grande pela terra. O que vai dar dos vinhos é o que a gente nota pelo trabalho dos outros, especialmente desse pioneiro aí. É um resultado bacana. Sim. É uma coisa que não é um vinho qualquer. Acho que a gente tem uma coisa muito favorável aqui, que é a acidez, pela questão exatamente da água, né? De não ter essa água no período de maturação. E a gente não precisar fazer essa desfolha que o pessoal lá do sul faz. Então a gente tem uma acidez bem interessante que a gente está aqui
torcendo para que fique legal. A acidez é o que geralmente vai dar o prolongamento da vida do vinho engarrafado por mais anos do que um vinho que tem menos acidez. O branco a gente fez aqui. O tinto vai ser uma nova experiência, que é diferente, é outro trabalho. E eu tô animadíssimo. E vem cá, você vai passar ele em barrica, carvalho? O primeiro projeto a gente está estudando a viabilidade de alternativas aqui, inclusive aqui, de produzir a vinificação, sabe? Isso sim. A gente tem que pensar, porque o Rio de Janeiro não tem tradição nenhuma, sim, sabe? Sim, realmente sim. é o que você falou. Nessa cidade de São José, a gente é pioneiríssimo de vitis vinífera e a gente tem todo o apoio, sabe? A população vibra com isso, sabe? E dá para ver, né? Você sobe nos altos da cidade, você vê aqui. Eu já vi lá de baixo, né? Café que não acabava mais. E quando a gente começou aqui, eu já tinha visto as videiras, E eu acho que isso vai ser uma perspectiva boa para o município, assim, de trazer turismo, né? Tem que empreender bem, porque não é fácil, não. Sim. É uma praia trabalhosa, viu? Imagina, bem arriscado, trabalhoso. Arriscado e trabalhosa, sim. Mas é muito alegre. Eu acho que a gente tem um café para bebida de dia e o vinho para beber à noite, né? Pô, o dia tá completo, Mais especificamente na Syrah, na vinificação, você está pretendendo fazer, sei lá, cara, 6 meses de barrica, 12 meses de barrica? Sim, como é que tá isso? Eu acho que a primeira etapa é a gente ver o que está saindo. Depois a gente parte para a tomada de decisão de onde é que ele descansa, né? Do envelhecimento. Só para complementar, tem a Marcelin, que a gente plantou. Ah, tem Marcelin também. Então acho que isso sim vai ser um projeto, mas eu acho que vamos ver primeiro, vamos tomar pé disso. Eu acho que você tem um grande potencial aqui como pioneiro e como um negócio que realmente é a dupla poda, é pioneiro na metodologia, é um dos pioneiros na região. Pela tua carreira, pela tua história no café, a gente sabe que embora você pode acertar muito bem de primeira, mas se você não acertar a primeira, o que eu tenho certeza é que você vai trabalhar para a segunda, para a terceira, para a quarta, até a coisa arredondar e ficar. Estou falando, no café, a gente está descobrindo uma série de coisas. Existem processos de secagem nos frutos que modulam os aromas e sabores. E a gente nunca imaginou, a secagem passava batida direto. Não, seca rápido. Tem milhões de segredos, tem processos fermentativos do grão, às vezes ser largado aqui num saco e 3 dias depois você vem recolher esse saco, se você controla, se aquela temperatura está dentro de um padrão, acontecem transformações que você acha que era ganhar na loteria antigamente. Sim. Eu venci um concurso, a gente venceu, foi finalista, medalha de ouro. Se você sabe uma medalha de ouro, o que é um peso disso? Em 2003, a gente fez 20 sacas de café aqui, que foi finalista do Cup of Excellence. Pô, são 600 produtores de café no Brasil, e cafés finos, para entrar num concurso desse não eram curiosos. E a gente tirou 90,56 pontos, em 8 medalhas de ouro a gente ficou com a 6ª. Então assim, e aí eu nunca mais achei aquilo, era um floral, aparecia. Hoje em dia, com conhecimento, com descobertas, a gente começa a modular isso, ajudar a natureza. Não é botar química, não é nada disso. Sim. É ajudar a paciência, dar paciência para a natureza, fazendo no tempo dela. E aí a gente se surpreende. Então, assim, se no café a gente tem uma janela aberta, imagina no vinho. Por mais velho que ele seja, eu acho que a gente sempre vai ter a alegria de estar descobrindo alguma coisa. Paulo, muito obrigado, cara, pelo teu espaço aí. Eu tô ansioso e paciente. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, né? Você tá ansioso e paciente, porque eu tenho certeza que esses vinhos aí, a gente tem que aguardar eles para que se traga o produto final. Espero que a gente seja chamado para uma degustação aí quando estiver pronto. Maravilha, cara. Muito obrigado aí por tudo. O vinho, pacientemente, você Pacientemente, a gente ansiosamente espera.